discernimento. E eu acho que ele não recebe mensagens porque justamente ele precisa exercer esse discernimento de cada uma das mensagens que recebemos. Hoje, Rolon anuncia a chegada do final dos tempos. Estamos em tempos que a Escritura denomina a grande tribulação, a grande angústia. O primeiro sinal de que se trata do final dos tempos é uma humanidade que fracassou em toda a sua trajetória de vida. A ideia do fim da história e o fim do mundo geram necessariamente um sentimento de angústia. Esses grupos se aproveitam exatamente para dizer que precisamos chegar ao melhor momento e ao melhor lugar purificados, redimidos com a verdade nas costas. Vivemos numa época muito confusa, onde alguns têm maior estrutura cultural, intelectual e de respostas para conseguir se manter firmes, e outros não têm. Por isso, buscam alguém que dê um ponto de referência. Isso é o que possibilita o surgimento desses grupos. É chegado o final dos tempos e será a queda total dos chamados poderosos. Para estes tempos, as Escrituras preveem a segunda vinda de Jesus. O que nós anunciamos é que esta segunda vinda não será cheia de efeitos especiais, e sim de um menino humilde que se chama Joaquim. E está crescendo dentro da mãe, que é a minha esposa. E eu sou o pai. Somos colaboradores desta encarnação mais completa do Verbo de Deus. Palavra do Senhor. Vim para que juntos preparemos a chegada do meu filho. Ele já está aqui. Glória ao meu filho amado, glória a ti. Rainha Mãe Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Sou Liliana Reis, tenho 51 anos e sou o espírito de Maria Madalena, a Santa Maria Madalena. A profecia, o prenúncio da chegada do Joaquim, foi recebido por um dos apóstolos no ano de 2008. Irá se chamar Joaquim porque é seu novo nome. Está escrito no livro do Apocalipse que ele viria com um novo nome. Minhas dúvidas humanas começaram como sempre. Na minha idade, pela medicina. Eu não poderia ter um bebê. Tudo isso foi repentino. Estamos num horizonte de incertezas e aparecem as mentes messiânicas. Uma excelente combinação, porque combinam o messiânico, ou seja, o ungido que pode salvar, que pode levar a uma nova era, e as catástrofes, que é o que não se deseja. São grupos que vão seguindo, de alguma forma, um caminho e começam a segui-lo até o final, que pode ser até a morte. Rolon e sua esposa acreditam estar esperando um filho, embora o que eles descrevam não seja uma gravidez convencional. Estamos demorando mais tempo do que normalmente dura uma gravidez, que são 9 meses. A gravidez que a minha esposa Maria Liliana vive não se pode notar. Não é uma gravidez normal que segue os mecanismos automáticos biológicos. Depende estritamente da vontade de Deus. A vontade de Deus pode fazer que este bebê termine de se desenvolver em 3 dias. Quem quiser acreditar, que acredite. Quem não quiser, azar. Na consulta com o médico, o resultado dos exames não foi o esperado. Minha esposa e eu o vimos, mas o ultrassom não. E eu não ia começar a discutir. O ultrassom mostrou um incipiente mioma. Não há nenhum mioma que indique boa saúde. Ela está perfeita, até anda. Somos guiados por um único médico que é o nosso Pai. Isso é pura fé. Se eu for me guiar pelas evidências, nas evidências qualquer bobo acredita. O Joaquim vai nascer logo. Seu nascimento é um sinal. Eu digo que estes sinais já são presentes. Na Ordem Virgem Maria do Rosário de San Nicolás, mesmo sem uma gravidez comprovada, todos esperam pela chegada de Joaquim. Eles afirmam que depois da batalha do bem contra o mal, a Ordem reinará na Terra junto a Joaquim. Fomos chamados para conduzir a humanidade, o Pedro, a Maria e a Liliana com Joaquim hoje em seu ventre. As religiões apocalípticas são aquelas que enfatizam o tema do final dos tempos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma delas. Na cidade do México existe uma grande comunidade adventista.
De acordo com esse dogma, para ascender à vida eterna, é indispensável ter uma vida saudável. O corpo, a mente e a alma constituem a integridade do ser humano. Por isso damos tanta importância à saúde, especialmente, e também à sanidade, não fumando, por exemplo, nem bebendo bebidas alcoólicas, não utilizando drogas. Segundo a Igreja Adventista, qualquer ação nociva para o corpo é um motivo a mais para ser condenado. Deus salvou a humanidade a um preço infinito. O que mais pode fazer? Então chorará e terá que destruí-los. Os adventistas do sétimo dia acreditam que a aparição da sua igreja foi profetizada no Apocalipse, onde supostamente é descrita como a que guiará a humanidade nos dias prévios ao final dos tempos. A segunda vinda de Cristo é a única solução permanente aos problemas do nosso mundo. Nós acreditamos profeticamente, ou seja, que estava anunciado que a Igreja Adventista do sétimo dia é a última igreja da profecia. Alguns grupos dão ênfase à crise do sistema de valores contemporâneo e planejam implantar os antigos valores. O prêmio é a salvação, mas o problema que estes movimentos apocalípticos costumam ter é prever o final dos tempos. Porém, o final dos tempos e o fim do mundo não chegam, então provavelmente terão 1, 2, 3 gerações de adeptos esperando o fim do mundo. No Nat Geo. Continuamos assistindo Profecias no Nat Geo. A Igreja Adventista nasceu nos Estados Unidos a partir do movimento espiritual millerista. William Miller, um agricultor batista da Pensilvânia, que nasceu em 1782, começou a estudar a Bíblia aos 34 anos. Miller estudou a profecia dos 2.300 dias e chegou à conclusão, por seus cálculos, que Cristo voltaria em 1844. E predicou e provocou um movimento muito grande. Mas não veio. Não veio. E isso gerou uma tremenda decepção. Os próprios adventistas começaram a criar estratégias de reformulação para dar uma resposta a esse fim do mundo que pode chegar, que é iminente, porém está muito longe. Hiram Edson, seguidor de Miller, determinou que a data por ele estabelecida correspondia ao descenso de Jesus a um altar celestial para começar o que eles chamam de o juízo investigador. Acreditamos que é isso que Cristo está fazendo agora no céu, purificando o santuário, tirando o pecado. Os adventistas afirmam que esse juízo purificador terminará em breve para dar início ao juízo final. Vai chegar o momento que ele vai sair do santuário. Vai parar de fazer sua obra de intervenção para, agora sim, tomar o seu reino. Quando vai terminar? Isso nós não sabemos. Hoje em dia, os adventistas não se arriscam em dar uma data, mas vivem preparados para o regresso de Cristo, acreditando ser em breve. A segunda vinda do Cristo é mais que saber de um evento e compreender uma doutrina. Estamos esperando uma pessoa que nos ama e nos prepara moradas. Existem religiões que centralizaram tudo na preparação da segunda vinda sem se importar com os acontecimentos diários. Por exemplo, as religiões do tipo apocalípticas. Na realidade, o centro da predicação é o advento, a ascensão de Jesus que está próxima. E a Igreja Adventista está vinculada com a apocalíptica, onde tudo termina. E com essa angústia que ela provoca, onde todos tendem a se unir. E é isso o que o converte em um motivador muito importante para gerar uma comunidade. Hoje, os adventistas esperam a breve vinda de Jesus à Terra, o que marcará o início do fim dos tempos.
Enquanto isso, na Guatemala, uma coletividade de judeus ortodoxos ainda aguardam a chegada do Messias e com ele uma grande mudança para a humanidade. E um grupo de judeus messiânicos acredita que o temido Apocalipse está próximo. O Apocalipse é uma das leituras mais discutidas do cristianismo. Junto com a expansão desta religião, que possui sua origem no judaísmo, a leitura do Apocalipse tornou-se universal. Dizem que hoje existem por volta de 1 bilhão e 700 milhões de cristãos no mundo e 14 milhões de judeus. Evidentemente, a profecia cristã desenvolvida por Jesus teve uma grande capacidade de impactar em amplos setores da população quando o cristianismo tomou o caráter de uma religião universalista. O zoroastrismo foi a primeira religião que, séculos antes de Cristo, mencionou o final dos tempos. O judaísmo retomou este conceito que foi herdado pelo cristianismo. No judaísmo há um relato do fim. Um judeu não vai ler o livro do Apocalipse, mas há uma apocalíptica judaica mencionada neste final da história. Na cidade da Guatemala, há uma pequena comunidade de judeus ortodoxos. A organização Jabá de Lubavitch conta com quase 2.000 centros distribuídos ao redor do mundo. Seu objetivo fundamental é estimular o estudo e a prática da fé judaica para acelerar a chegada do Messias. Eu sozinho, como posso fazer para que o Messias chegue? Acelerar a sua chegada? Está em minhas mãos ou é só quando Deus determinar? Creio que quem pode responder é Maimônides. Cada um que tenha caridade, que faça um gesto de bondade, aproxima e acelera a chegada do Messias, porque não se sabe. Talvez isso seja a única coisa que falta. O fato de que Jesus tenha se apresentado como Filho de Deus foi um dos motivos pelos quais os judeus não o aceitaram como Messias. Os judeus podem até reconhecer que existe um tal de Jesus, alguém que era um rabino de certa importância e que tinha uma série de propostas, mas não podem reconhecer Jesus de Nazaré como o Messias. De fato, o povo judeu continua esperando o primeiro advento. O esperado Messias deve ter certas características. Um estudioso da Torá, ter capacidade para se desprender de seu ego e ser descendente de Davi. Segundo o que os profetas nos dizem, é um ser humano que tem a missão de vir e nos levar à era messiânica. A era messiânica é quando a energia divina está exposta e o mundano e o físico ficam em segundo plano. Na tradição judaica, entende-se o Messias como que vai ser ungido para ser o rei. É o que vai levar o seu povo a uma nova forma de vida. Hoje, o judaísmo ortodoxo conserva a tradição da espera do Messias. Na cidade do México, há uma comunidade de autodenominados judeus que espera o cumprimento da profecia do Apocalipse. Os chamados judeus messiânicos não são aceitos pelo resto dos judeus por sua crença de que Cristo era o Messias. Nós acreditamos que Yeshua, o Rabino Yeshua, é Jesus, o Messias, portanto, o Filho de Deus. Há outra corrente que tende a reconhecer o que poderíamos chamar de espécie de erro histórico. E dizem, olhem, talvez Jesus seja o Messias que não soubemos reconhecer a tempo. Apesar de alguns não terem sangue judeu, nem se converterem de acordo com a lei judaica, estes judeus messiânicos mexicanos querem ser reconhecidos como tais por sua adesão ao Antigo Testamento. Para nós, o judeu está necessariamente acompanhado com uma prática de vida, e esta associação vai além de a pessoa ser geneticamente judia, ou ter decidido dar uma virada em sua vida para se aproximar do judaísmo.